Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, expositor e palestrante espírita, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, da cidade de Salto, com sede na rua Tunísia 97. Telefone de nossa instituição é 11 9 10 94 0259. O tema de hoje, que nós estamos gravando neste vídeo, se encontra neste livro, Alguém me tocou. E o tema chama-se autossuperação. Elevemos o pensamento a Deus para pedir a Ele que nos inspire, para que a gente se transpire em passar as informações baseadas neste livro, que é do José Carlos de Luca. E este livro pertence à editora Interlitera. Pai nosso que estais no céu, santificado sejas o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Sejas feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. Jesus, em Mateus, item 5,48, ele afirma que nós deveríamos nos esforçar para sermos perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Diz lá que com tais palavras, Jesus de Nazaré esclarece qual é a nossa missão de vida. Porque todos nós que viemos a este planeta temos uma missão de vida. E essa missão chama-se a busca da perfeição. Quando Jesus nos afirma para sermos perfeitos, está implícita a ideia de que ainda nós não chegamos a tal estágio. É por isso que ele afirma que o nosso planeta Terra é uma escola, aonde nós viemos para nos reeducarmos intelectualmente e moralmente também. Talvez isso seja óbvio demais para muitos, mas, no entanto, acreditamos que a maioria de nós se acha um tanto acomodada consigo mesma, desinteressada no seu aprimoramento, no seu crescimento, na sua evolução espiritual. Muitos de nós, infelizmente, clama por socorro, mas nega-se a ser socorrido. Imploramos a ajuda ao Pai misericordioso que é Deus, a Jesus, à espiritualidade, mas não nos esforçamos para a mudança comportamental, para a transformação que nos tornaria melhores. E nos tornando melhores, conquistaríamos a paz,
a felicidade, a saúde. Essa busca da perfeição, ela deve ser contínua e se confunde com a busca permanente da própria felicidade. Porque ser feliz é sonho de consumo da maioria dos encarnados, isto é, dos seres humanos que habitam o planeta Terra. Quanto mais virtude as pessoas possuírem, adquirirem, mais próxima dessa felicidade ela estará. Porque ser feliz é uma conquista do espírito imortal. Quanto mais imperfeições, deficiências cada um de nós acumular, mais distante da felicidade, da paz, da saúde, ela ficará. Portanto, maior soma de dificuldade, de problemas, ela terá de enfrentar. Buscar distanciar-se do sofrimento implica para cada um de nós um burilamento de si próprio, um esforço permanente para nos aperfeiçoarmos espiritualmente se falando. O diamante é uma pedra super preciosa que precisou ser lapidada. E nós também somos pedras preciosas, criadas por Deus. Também precisamos lapidar nossos conhecimentos e aprimorar os nossos sentimentos. Daí, porque Jesus, ele pede, ele nos convida para que cada um de nós individualmente busque a perfeição, que é esse processo de lapidação do ser divino que habita em cada um de nós, eliminando, por exemplo, as sujeiras do orgulho, da vaidade, do egoísmo, limpando em nós, no nosso coração, na nossa mente, detritos de mágoa, de inveja, da sensação de ser vítima do mundo. Porque nós sabemos que na Terra as injustiças sempre existirão, mas não existe nenhum ser humano sendo injustiçado. Porque se Deus nosso Pai é justo, tudo aquilo que nos acontece também é justo. Quanto mais lapidados espiritualmente nós formos, mais nos aproximaremos da essência da perfeição, que é a luz sublime emanada de Deus, o nosso Pai. Este, meus irmãos, é o caminho da felicidade, o aprimoramento íntimo, a descoberta das riquezas interiores e expansão da nossa luz interior. Agora, meus irmãos, se esforcem para se aperfeiçoar, para se transformar, e nunca para reformar-se. Porque quem faz reforma é pedreiro, meus irmãos. Essa palavra reforma íntima nos convida ao comodismo. Por isso que a gente fica triste quando vê muitos espíritas se reformando e não saindo 1 milímetro do lugar que está. Primeiro passo para o nosso aprimoramento espiritual
espiritual é eliminar em nós o orgulho. Porque o orgulho é um dos defeitos mais terríveis que toda criatura humana possui, mas não admite. Uma pessoa orgulhosa, muitas vezes, é aquela que se ilude com a ideia de que já sabe tudo, que não existe mais nada na terra para ela aprender. Ela se considera inatingível. Geralmente essas pessoas agem assim quem já conquistou algo em sua vida. Aquela pessoa que alcançou algumas vitórias e acredita que nada mais lhe restará para conhecer e para melhorar-se. Um exemplo, um triste momento de uma empresa é quando ela chega ao sucesso. O instante mais perigoso de um relacionamento, meus irmãos, é quando um dos envolvidos acredita que já conquistou o outro. Quem acredita estar no topo de uma situação, geralmente não enxerga os buracos bem rente aos seus pés. Por quê? Orgulhosamente ele somente olhará para cima. O ditado do menino Sócrates continua de uma extrema valia nos dias atuais. Só sei que nada sei. Nosso aprimoramento espiritual deverá abrir-se sempre em duas frentes. O intelectual, que é o conhecimento, o emocional e o moral, que é o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos para melhor. Precisamos então urgentemente desenvolver razão, sentimento. É claro que nesta balança da razão, do sentimento, a humanidade vem pendendo mais para o lado da razão do que para o do sentimento. Crescendo consideravelmente no terreno da razão, ainda nós continuamos como crianças no campo dos sentimentos e emoções. Não adianta ao homem conhecer como chegar-se à lua, se ele ainda não sabe como chegar ao seu próprio coração. Conhecemos muito o nosso lado externo, mas muitos de nós se negam a colocar, a conhecer-se o seu lado interno. Do ponto de vista intelectual, todos nós temos de admitir que o conhecimento cresce e se multiplica numa velocidade espantosa. Os conhecimentos jurídicos de um juiz, por exemplo, como afirma José Carlos de Luca, que ele conquistou na faculdade de Direito há tantos anos atrás, só esses conhecimentos seriam insuficientes para ele, José Carlos de Luca, exercer-se profissionalmente. Com o passar do tempo, muitas leis foram se modificando, foram aprimoradas. Novas concepções jurídicas foram construídas, obrigando aos juízes
ao operador do direito a constante reciclagem dos seus conhecimentos. Assim deveria ser a nossa atuação na nossa vida cotidiana. Porque a busca do conhecimento intelectual e o aprimoramento espiritual necessita ser constante em cada um de nós. No campo das emoções, meus irmãos, ocorre o mesmo fenômeno. Não basta ter boa inteligência racional, não. Se as nossas emoções internas estão desequilibradas, resultantes de um egoísmo desenfreado, que muitas vezes nos torna agressivos, intolerantes, individualistas, sem nenhum respeito para com o próximo. Gostamos de ser respeitados, mas não respeitamos o outro. Não entendemos que os nossos direitos terminam aonde começam o do nosso próximo. A ausência de sentimentos, de emoções nobres, sadios, fatalmente colocará em risco não apenas a nossa carreira profissional, mas também todos os nossos relacionamentos pessoais, pois que quem há de suportar viver ao lado de uma pessoa de gênio difícil, intolerante, angustiado, pessimista, derrotista, exigente demais? O Daniel Goleman, um dos mais renomados psicólogos da atualidade, ele esclarece, ele afirma que a pessoa que ele domina de emocionalmente inteligente, essa pessoa necessitará desenvolver o autocontrole dos instintos e do sentimento de piedade em relação ao próximo. Em outras palavras, a psicologia moderna, meus irmãos, ela ratifica os ensinamentos de Jesus ditos há 2022 anos atrás. Quando Jesus nos convida a não revidarmos uma agressão, a perdoarmos aos que nos ofendem. Jesus de Nazaré está nos ensinando a controlar os nossos instintos, porque isso vai fazer muito melhores do que o ato de vingança. É não revidando que nós nos tornamos superiores à pessoa avisada. Quando Jesus ele nos pede que cada um de nós se sensibilize com a dor do próximo, prestando o socorro que nos for possível, Ele, Jesus, está nos convidando, está nos ensinando a ter compaixão. Desculpa. Porque isto nos fará muito melhores do que viver na indiferença do egoísmo. Então precisamos urgentemente, cada um de nós, nos convencer de que estamos vivendo esta experiência aqui na Terra encarnado, para buscarmos a perfeição
que nos convida o Evangelho. Jesus de Nazaré não veio passar a mão na nossa cabeça ao dizer: meu amigo, fique como está, que tudo vai ficar bem. Jesus não disse isso, meus irmãos. Jesus de Nazaré foi, é e sempre será o mestre da transformação interior de cada um de nós. Ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, e ninguém chegará ao Pai se não passar por ele. Jesus, portanto, meus irmãos, está nos dizendo nesse instante: amigo, mude para melhor. Você sabe que se assim acontecer, você será melhor. É certo, portanto, amados irmãos, que esta perfeição, ela não se alcança da noite para o dia. Muitas pessoas se atrapalham porque desejam obter a perfeição num só golpe. E aí adquirem a doença da perfeição, que é o perfeccionismo, que é uma doença terrível da alma imortal. É preciso, portanto, termos compaixão de nós mesmos, para que cada um de nós entenda que as nossas imperfeições, elas não serão superadas de uma hora para outra. Ela vai exigir de nós um trabalho interior perseverante, sem data para terminar. Não tenhamos pressa, portanto, meus irmãos, de atingirmos a perfeição, mas também não caminhemos tão devagar que o sofrimento tenha que vir para nos fazer andar mais depressa. Então é um momento de mudança de comportamento, de palavras e de ações. É agora, meus irmãos. É o momento de superação. Que cada um de nós procure, antes de repousar à noite, fazer esta prece que nós iremos ditar nesse instante, com muitos sentimentos, não se esquecendo que se você se ajudar, ajudado você será. Oremos a Jesus. Amigo Jesus, quantas vezes eu me sinto desanimado ao me ver tão longe da perfeição que Deus espera de mim. Eu escuto as palavras sagradas, me vejo tão longe deste mundo que me parece inalcançável. Mas hoje aprendi que todas as coisas do céu, elas estão intimamente ligadas às coisas da terra. Tudo tem um sentido espiritual. Meu trabalho, minhas relações afetivas, meus amigos, minha família, todas as situações na terra representam salas de aulas da minha educação espiritual. Peço forças, Pai, querido Mestre Jesus, para não me esquecer disso ao longo de todo o dia. Que eu sempre me lembre de que sou um aprendiz na escola da vida e que os problemas que por hoje eu estou passando
são os testes de verificação do meu aprendizado. Ajude-me, Senhor Jesus, a ser um bom aluno. Que assim seja, hoje, agora e sempre. E que a paz de Jesus esteja conosco. Logo, logo nos reencontraremos.